Salve, salve, galera. Muito bom dia a vocês, a todos, tricolores. Chegou o dia, rapaziada. É hoje, galera. Hoje vai dar bom. Que Fluminense e Mamelodi Sundowns se enfrentam pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, galera. É o último jogo, é decisivo. Vale a classificação. Tanto em primeiro quanto em segundo, né, mano? O Fluminense vai passar de fase. Concorda comigo, galera? Deixa aqui pra mim nos comentários. Mas deixa eu me apresentar. Pra quem não me conhece, meu nome é Wesley Silva. Hoje, dia 25 de junho, mano. O dia da atuação do Fluminense, tudo que você precisa saber sobre o Fluminense nesse vídeo pré-jogo, você vai saber de Fluminense e Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns e Fluminense, mando de campo do Mamelodi Sundowns, direto lá do Hard Rock Café. É, rapaziada, Hard Rock Stadium, mano. Tá ligado, galera? Eu falo Hard Rock Café por causa daquela calça jeans, a jaqueta jeans que tinha antigamente. Entendeu, rapaziada? Vai ser em Miami o jogo. E eu vou trazer pra vocês aqui todas as informações possíveis. É o mesmo estádio que o Palmeiras jogou contra o Inter Miami, galera. Eu já começo esse vídeo pré-jogo falando sobre Renato Gaúcho, galera. Tem muita matéria que eu separei aqui pra vocês. Vamos dar a lida aqui e uma esmiuçada nela, rapaziada. Créditos da galera do GE, ao Marcelo Neves, setorista do Fluminense lá. Renato Gaúcho cita Gabigol para defender Everaldo de críticas do Fluminense. Não desaprendeu. Será que ele quer... será que ele vai botar o Everaldo como titular? Você vai ficar sabendo de escalação aqui também, rapaziada. O treinador concedeu entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Mamelodi Sundowns pela Copa do Mundo de Clubes. E ele usou o termo de falar sobre Gabigol atualmente no Cruzeiro como exemplo para defender o Everaldo das críticas que vem recebendo durante a Copa do Mundo de Clubes. O jogador do Fluminense ainda não balançou a rede na competição. Perdão, galera. Mas ficou marcado principalmente pelo gol perdido diante do Borussia Dortmund na estreia. Chuta, Everaldo. Renato Gaúcho falando. Hoje mesmo tive outra conversa com ele. O mais importante de tudo é que eu passo pro Everaldo. São situações que perante um torcedor, um jogador ou outro, você mesmo citou o Freitas, e vem fazendo um grande mundial. Daqui a pouco ele, no caso Everaldo, vai cair nas graças da torcida. Hoje não está fazendo gols, mas taticamente tem sido muito importante para o nosso time. É, galera, a questão tática do Everaldo, ele tá bem, mano. Só que, cara, atacante vive de gols, cara. Ele tá com a número 9 do Fred, mano. Tá ligado? Um dos maiores jogadores de todos os tempos aí do Flusão. Nosso artilheiro, nosso matador. E ele fala aqui sobre a entrega dele de campo. Tá deixando o Renato muito feliz. E na frente dele tem o Cano, né? Jogando. Desculpa, galera. Jogando o outro. Ou joga um ou outro. E os dois saem para o outro entrar. E vice-versa. O importante é que o torcedor dá mais força, possa dar mais força ao Everaldo, explicou o Renato. Ele ainda enfatizou. Ele chegou no Fluminense fazendo gols. Não desaprendeu. Todo jogador tem aquela má fase que daqui a pouco a bola não entra. Posso citar vários jogadores famosos aqui. Muito acima da média que ficaram vários jogos. Se não me engano, o Gabigol ficou 8 a 10 jogos sem marcar no Flamengo. E ninguém discute a qualidade do Gabigol. Com o Everaldo, daqui a pouco a bola não entra, mas tem que ver pelo outro lado também, as jogadas que tem feito. A entrega dele dentro de campo. Nem sempre o jogador faz gol. O atacante de área só aparece para o torcedor quando faz gol. E é verdade mesmo, mano. Tá ali pra isso. E para o time não. É importante a parte tática. E é lógico, claro, que os torcedores também querem que ele faça gol, como nós também queremos. Aí passou toda a tranquilidade e confiança pra ele, completou Renato Gaúcho. Renato não quer ver o Fluminense jogando pelo empate diante do Mamelodi Sundowns. O treinador pediu que o time mantenha foco e tenha uma boa atuação para seguir e garantir a classificação em primeiro lugar do grupo. E ele fala aí, ó. Mas um compromisso difícil, jogo importante. Sabemos da dificuldade que vamos encontrar. Nosso adversário também está brigando por uma das vagas. Partida às 3 horas local lá de Miami, 4 horas da tarde aqui no Brasil. Um calor danado, o Renato falando ali. Ele falou que estudou os adversários, apesar do pouco tempo. Procurou trabalhar a parte tática para eliminar os pontos fortes do adversário. É isso aí, galera. Vamos ver o que vai dar. Esperamos que o Fluminense faça um bom papel aí e garanta a classificação, rapaziada. Galera, eu falei sobre o Renato. E vou falar para vocês também, antes de falar a escalação também, o Fluminense liga o sinal de alerta para os cartões e tem trio pendurado antes do jogo contra o Mamelodi Sundowns. Nonato, Martinelli,
foram punidos contra o Borussia Dortmund e o Keno contra o Ulsan. Se receberem novamente advertência, eles não atuarão em caso de classificação para as oitavas de finais. Esse é o problema, né, galera? No Hard Rock Stadium amanhã. Nonato, Martinelli e Keno não pode tomar cartão, mano. Senão eu estou fora das oitavas. O cartão só são zerados a partir das quartas de finais. Isso, se não falha a memória, para o cara jogar a semifinal e a final. É isso mesmo. E vou falar sobre os possíveis adversários do Fluminense. Porque o Fluminense aqui, ó. O Fluminense vai saber o destino dele a partir de quarta-feira. Porque ele joga 4 horas da tarde contra o Mamelodi Sundowns pela última rodada. Sem depender de outros resultados, o Fluminense, para ficar em primeiro, precisa somente da vitória. E tem um gol de saldo a mais com o Borussia Dortmund. Claro, desde que o Borussia Dortmund enfiou a goleada no Sun, né, mano? Os alemães que são a ameaça do Fluminense na competição. O Fluminense está em primeiro com 4 pontos, 2 gols de saldo. Borussia Dortmund em segundo com também os mesmos 4 pontos e um gol de saldo. Mamelodi Sundowns tem 3 pontos e o Sun tem 0 pontos. O Sun já está eliminado. O Mamelodi Sundowns, se vencer o Fluminense, consegue a classificação. Mas não vai vencer, mano. Se empatar, depende do jogo do Borussia. Mas o Borussia vence o Sun, mano. Por isso que eu tô falando. Não pode golear, né? E os possíveis duelos do Fluminense nas oitavas. Em caso de classificação. Ele vai pegar a chave do River Plate, Inter de Milão e Monterrey, que briga pela outra vaga. O Urawa Red já tá eliminado. O River é líder lá com 4 pontos também, com 2 gols de saldo. E Inter de Milão é segundo com 4 pontos e 1 gol de saldo. Monterrey vem terceiro com 2 pontos e nenhum saldo. Então, o Monterrey vai pegar o Urawa Red. Ele vai vencer, galera. Então, eu falo pra vocês que o River Plate ou Inter de Milão, um dos dois vai rodar. Muito resfriado, rapaziada. Caraca, que doideira. Então, eu creio que eles podem empatar. Pode ir aí pelo saldo de gols se o Monterrey, dependendo de quanto for vencer, claro, se classifica. Mas eu acho difícil. Monterrey vence o Urawa Red. E River Plate e Inter de Milão, um dos dois vai segurar o pepino aí e ser eliminado, mano. Falando sobre isso, vou chegar na escalação, mas antes também tenho que falar pra vocês que o Fluminense pode ultrapassar os 150 milhões em premiação da Copa do Mundo de Clubes nessa quarta-feira. E pagar a janela de janeiro de transferência, rapaziada. De acordo com o levantamento feito pela Datafoot, especializada em tática, o Tricolor gastou 127 milhões de forma parcelada em reforços entre dezembro e janeiro, especialmente com contratações de Hércules e Canóbio, entre as mais caras da história do clube. Até aqui na Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense já praticamente alcançou esse valor. O Fluminense já tem garantido até aqui 15,2 milhões de dólares, em torno de 83,5 milhões, somente pela participação do torneio, com mais 1 milhão de dólares, cerca de 5,5 milhões de reais pelo empate na primeira rodada e mais 2 milhões de dólares, 11 milhões de reais pela segunda vitória, ou seja, o montante já alcançou os 100 milhões mesmo antes da terceira rodada. Se avançar as oitavas com empate sobre o Mamelodi Sundowns, o Fluminense fatura pelo menos mais 7,5 milhões de dólares, cerca de 41 milhões de reais, podendo ultrapassar a barreira dos 150 milhões em premiações. Lembrando que o Tricolor pode até empatar que se classifica, sem depender de nenhum outro resultado. Mas o que importa pra gente é a vitória, né? O Renato fez mistério pra ver quem ele ia botar como titular, a escalação, tudo, enrolou e tudo ali, mas eu vou falar pra vocês agora a escalação do Fluminense, rapaziada. Fluminense que deve repetir a equipe contra o Borussia Dortmund, que pra mim, na minha humilde opinião, deveria ser a equipe do jogo contra o Sun. Mas o Renato mudou e mexeu muito, cara. E Copa do Mundo, mano. Quanto menos você mexer, cara, time que tá ganhando não se mexe. Time que empatou jogando bem também não deveria mexer, mano. Então a provável escalação deve ser a mesma contra o Borussia. Fábio no gol, aí retorna Samuel Xavier na direita, Thiago Silva frente e retorna o René na esquerda. No meio de campo com o Hércules, Martinelli e Nonato na vaga de Paulo Henrique Ganso. Questão de intensidade e tudo. O ataque com Arias, Canóbio ou Keno e Everaldo, porque tem a questão física do Keno. O Keno, cara, ele seria bom de titular, mas eu queria o Keno do segundo tempo. Porque ele mudar, dependendo da situação do jogo que o Fluminense tiver, o Keno conseguir fazer aquela mudança igual contra o Sun. Mesmo sabendo que o time do Mamelodi Sundowns é muito melhor do que o Sun, né, mano? E o ataque vai ser o Germancano ou o Everaldo, pelo que ele falou aí, mas eu creio que vai ser o Germancano, mano. Falar da escalação, tudinho pra vocês, galera.
Antes de encerrar o vídeo, eu quero só falar uma coisinha com vocês. Do chaveamento do Mundial de Clubes aqui da FIFA. E já vai ter Palmeiras e Botafogo, Paris Saint-Germain contra a Inter de Milão, contra a Inter Miami, Flamengo e Bayern de Munique e o Fluminense. É o primeiro, terminando em primeiro, mano. Passando em primeiro do grupo F. O Fluminense joga na terça-feira, dia 1º de junho, às 10 horas da noite. Se ele passar em segundo no grupo F, ele joga segunda-feira, dia 30 de junho, às 4 horas da tarde. Lembrando, rapaziada, que amanhã eu vou trazer react ao vivo aqui de Fluminense e Mamelodi Sundowns. O jogo rola às 4 horas, 3h30 da tarde. Eu entro aqui ao vivo com vocês. Fluminense e Mamelodi Sundowns. Vocês quiserem conferir aqui com a gente aqui em formato de react ao vivo, é aqui no canal Elinho Tricolor. Então, galera, deixa o like, se inscreva no canal e falta pouco pra gente bater a nossa meta de 500 inscritos aqui no YouTube aqui, galera. Segue o canal Elinho Tricolor nas redes sociais, deixa pra mim nos comentários o que você achou dessa possível escalação do Fluminense, rapaziada. Você concorda? Discorda? Deixa a sua escalação aqui completa pra mim, rapaziada. Nos comentários. Tamo junto, valeu. Saudações tricolores e vitória, Fluminense. É amanhã, Fluminense. É hoje. Chegou a hora.